General, em entrevista ao Oeste, na véspera da prisão, o ex-deputado Roberto Jefferson afirmou que o presidente poderia recorrer ao artigo 142 da Constituição, por exemplo. Eu queria saber se existe a possibilidade de intervenção das Forças Armadas na política nacional. Branca, eu, sinceramente, na situação atual, não acredito que vá haver intervenção das Forças Armadas. Estão acontecendo provocações de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então, eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos, né? Nenhum dos poderes. E acho que, para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado, há uma certa concordância sobre esse papel do judiciário que tem colocado as coisas numa tensão ainda maior. Mas não acredito em intervenção no momento. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo até das considerações que fazem sobre 142, acho que o artigo é bastante claro, basta ler com imparcialidade, mas não acredito que ele venha a ser empregado na situação atual e espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais. General, boa noite, prazer conversar com o senhor. Queria continuar nesse assunto, porque é um assunto que ainda está na boca do povo, digamos assim. Sempre surgem esses pedidos para que o presidente acione o artigo 142, toda vez que algum ministro do Supremo extrapola ali as suas funções, intervém em outros poderes ou tem algum ato que vai contra o que está escrito na Constituição e, infelizmente, isso tem sido muito recorrente. O senhor disse aí que não acredita que esse artigo 142 venha a ser utilizado, mas que ele existe lá de forma clara, dando às Forças Armadas uma espécie de poder moderador. Se fosse necessário o uso desse artigo, é claro para os militares de que forma ele seria utilizado, porque para a população isso não é. É uma dúvida sempre muito grande, as pessoas falam muito, mas ninguém sabe muito bem como as Forças Armadas fariam alguma interferência se fosse necessário. Olha, eu sinceramente não acredito que se tenha um planejamento anterior quanto a isso. Nós temos participado de algumas intervenções, Cristina, que são por razões diferentes e que tem que ser um planejamento realizado de acordo com a situação. Então, o artigo 142, ele não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir, mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país. E pode acontecer em qualquer lugar. Então, não há um planejamento anterior, nós teríamos que ter muitos planejamentos para conseguir, num país desse tamanho, ter situações criadas para todas as ocasiões. Mas o que parece é que o ideal é que isso não venha a ser utilizado, porque, sem dúvida, é um artigo que coloca as Forças Armadas como... Muita gente diz que não é esse poder moderador. Agora, recentemente, o ministro Fux disse textualmente que não acha que seja um poder moderador. Mas, para muita gente, é um poder moderador. Já começa daí a divergência em relação a esse emprego das Forças Armadas. Então, o que a gente tem que torcer para que ele não precise ser empregado, porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo. Então, eu acho que nós temos que torcer e buscar equilíbrio, buscar bom senso, para não precisar utilizar o 142. Fábio Zanini. Boa noite, general. Eu vou ter que continuar nesse tema porque não ficou claro para mim ainda. O senhor acredita que o 142 seja um poder moderador ou não?
E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não estava na Constituição, né? Se ele não fosse para ser usado, a Assembleia, a nossa Constituinte que escreveu a Constituição Federal, ela tem que ser chamada e perguntar, vem cá, por que vocês colocaram isso aqui? Que a intenção clara parece ser essa. Quanto a ser poder moderador, isso é muito discutível. Existe uma parte dos juristas que acham que é poder moderador. Nós tivemos recentemente a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é poder moderador. Então, de acordo com a ocasião que isso vier a acontecer, e tomara que não aconteça, eu insisto, nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador, uma vez que o nome está dizendo, poder moderador é para moderar uma situação de crise e que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados entre eles, né? Eles têm que manter o respeito entre eles e se limitar às suas atribuições constitucionais. General, e havendo esse acionamento, para manter o tema que os colegas trouxeram, havendo, na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142, qual seria a posição das Forças Armadas na leitura do senhor? Isso teria adesão das tropas? Isso é muito difícil de caracterizar isso. O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal, é que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas. A partir daí, nós vamos chegar a conclusões se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional. Eu acho que a gente tem que tratar a Constituição como um livro de orientação que merece ser seguido e, desde que não haja mudança, ele tem que ser considerado, né? Não tem que ficar ao sabor de interpretações. As interpretações são válidas do ponto de vista jurídico, mas elas não podem ser jogadas, agora vamos pensar assim, agora vamos pensar assado, de acordo com o convencimento e a ideologia de quem analisa. Então, o que está escrito é isso, né? Que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Se chegar a uma situação que ele decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas, o que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República. E o pessoal só imagina em golpe, tomada do poder. Nós temos outras situações que exigem a intervenção das Forças Armadas. Ninguém caracteriza como poder moderador, nada disso, mas nós já tivemos sublevações de polícias militares, nós já tivemos necessidade de garantia da lei e da ordem em áreas enormes, como aconteceu na Amazônia recentemente, onde esse poder moderador é exercido, né? Então, não há nenhuma estranheza nisso aí, não. Isso aí está perfeitamente dentro das missões das Forças Armadas.